Amados irmãos, boa noite, que a paz seja com todos. Nós vamos dar continuidade essa noite nas meditações que temos feito na carta de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e temos meditado, irmãos, vários domingos nas bênçãos espirituais do cristão, do crente, da igreja, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E não vou nem mais elencar todas elas aqui, que já são muitas bênçãos mesmo, né? Elas estão aí nos áudios com os irmãos. E vou apenas lembrar da semana passada. Semana passada nós vimos a bênção da união com Cristo no versículo 13. Paulo diz, em quem, né? Aí vimos da união que nós estamos em Cristo, é uma união eterna, jamais seremos separados de Cristo. E ele continua depois e vimos que essa união só foi possível mediante o Evangelho. Nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e cremos, ouvimos e cremos, e assim fomos salvos, unidos, né? E ao crermos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí vimos a bênção do selo do Espírito Santo. Todo crente é selado, marcado eternamente pelo Espírito de Deus. O selo do Espírito foi colocado em nós e vimos que somos, e agora um mistério tremendo, algo assim profundíssimo e que às vezes nos esquecemos. Somos a habitação do Espírito de Deus e vimos que honra é e que responsabilidade também é. E que devemos sempre nos lembrar diariamente que Deus, o Espírito, habita dentro de nós. É um mistério, mas é uma verdade. E vamos continuar essa noite no versículo 14. É a continuação, né? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus ou da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Então aqui o apóstolo Paulo usa uma simbologia maravilhosa. O Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo de Deus, e ele diz que esse selo que Deus colocou em nós, o Espírito Santo habitando em nós, é o penhor da nossa herança. A palavra penhor é muito interessante, né? Já se usou bastante no passado, né? Quando um homem penhorava, empenhava a sua palavra. A palavra penhor dá a ideia de garantia. É uma garantia dada a alguém. E as pessoas empenhavam sua palavra, né? Penhoravam a sua palavra, e era uma garantia de que o acordo seria cumprido, a aliança seria cumprida pelo empenho da palavra. E também, né, também é muito conhecido, até hoje ainda se usa, o penhor de joias, de bens. Quando alguém penhora um bem, né, você vai a um banco, por exemplo, está em dificuldade financeira, às vezes precisando de um empréstimo, e você pega às vezes uma joia da família, né, um bem, vai ao banco e penhora e pega um dinheiro, né? Então, aquele bem fica como garantia. Geralmente, é claro, o bem vale mais. Um exemplo simples, vamos supor que você pegue um bem seu que vale R$1.000. Aí, com base naquele bem, naquele anel, naquela joia, o banco te libera R$85, né? Ou desculpa, R$850, sempre um valor abaixo daquele bem que foi penhorado. E aquele bem então se torna uma garantia. E a ideia depois é que você vá e resgate aquele bem. Então aquele bem com garantia. Se a pessoa não resgatar, não levar o dinheiro de volta, né, aquele bem ficará preso no banco, será propriedade do banco. Essa é uma ideia simples do que é o penhor. E o que Paulo está dizendo aqui, claro, toda simbologia, toda figura, toda parábola, né, tem o seu limite na aplicação, mas a ideia básica da aplicação é: Deus nos deu uma garantia
da nossa herança, do que nós vamos herdar do reino dele eterno, aquilo que ele prometeu para nós. Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus Espírito, habitando dentro de nós. E isso é o penhor, é uma garantia que Deus deu, é a primícia, é o início. Ele colocou em nós o seu Espírito como garantia que todo o restante virá, tudo que ele prometeu virá, o qual é o penhor da nossa herança. Se você é crente, se você é filho de Deus, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de vocês, todo o restante é garantido. É garantido. Deus penhorou, ele empenhou sua palavra, muito mais. Só a palavra de Deus já seria suficiente para nós. As promessas de Deus escritas na palavra de Deus, a palavra de Deus já é suficiente, a promessa de Deus, mas assim mesmo, para que não tenhamos dúvida, para que você, meu irmão, não tenha dúvida, para que nós, filhos de Deus, não tenhamos dúvida. Ele colocou em nós o próprio Espírito, a terceira pessoa da Trindade habita em nós, e esse é o penhor, é a garantia de Deus, mais uma, além da sua própria palavra, além dele dar o seu próprio Filho. Ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós como um penhor, uma garantia, uma segurança de que o restante vai se cumprir em nossa vida. Tudo se cumprirá, a herança nos será dada. E qual é a nossa herança? O reino de Deus, a eternidade com o Pai, a eternidade com os anjos, a eternidade com o Filho. Tudo é nosso, diz o apóstolo Paulo, todas as coisas, herdaremos tudo. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E a segurança é o penhor de Deus. A segurança, o Espírito de Deus que em nós opera. O Espírito de Deus, diz a Escritura, testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, com cada um de nós. É um testemunho do Espírito Santo que habita em nós, dizendo que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo, por consequência, somos herdeiros e tudo se cumprirá. Que coisa! Ele continua, qual é o penhor da nossa herança? Para quê? Para a redenção da possessão de Deus. Para resgate da propriedade de Deus. Tudo se consumará. Deus virá resgatar, redimir, remir, nos levar para a glória. Tudo que está escrito na palavra de Deus se cumprirá. Resgate para a redenção, para o resgate da propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E Ele nos deu o seu Espírito como penhor, garantia de que nada, nem ninguém poderá impedir o próprio Deus de vir resgatar, remir a sua propriedade particular. Nós somos propriedade particular, exclusiva, especial de Deus. Para louvor da sua glória, diz no finalzinho do versículo 14. Mais uma vez nós falamos semana passada sobre isso, que a glória de Deus está envolvida em nenhum de nós se perder. A nossa união com Cristo é eterna. E Ele não perde nenhuma de suas ovelhas, nenhum dos seus membros será perdido, porque nisso está envolvido a glória de Deus, o poder de Deus, de guardar todos os seus filhos. E aqui também diz a mesma coisa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança para o resgate da propriedade de Deus. O Senhor nos resgatará. Tudo isso para louvor da sua glória. A glória de Deus está envolvida. O louvor, Ele empenhou sua palavra. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu o seu Espírito Santo. A glória dele está envolvida nisso. Irmão, jamais duvide. Ouça a voz do Espírito Santo.
falando ao teu coração. Deus falando pela sua palavra. Deus dando o Filho por você. Deus colocando o Espírito dele dentro de você. Ouça, sinta o seu coração se compungir com a verdade da palavra de Deus a seu respeito. Não duvide, tenha fé, confie. Deus resgatará a sua propriedade. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção, o resgate, a mesma palavra que ele usa lá, o resgate do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, com perseverança, o esperamos. E da mesma maneira, o Espírito, olha, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A mesma doutrina. O Espírito em nós habita e testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala algo tremendo também com relação a essa verdade, mas não é um mistério, é algo tremendo. Mas está escrito e nós cremos e sabemos que é verdade. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pedro fala assim: pelas quais, através das quais, ele falando da glória e poder de Deus que nos chamou, nos salvou. Vamos ver o versículo 3, né? 2 Pedro 1, 3 diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vocês fiquem participantes da natureza divina. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Como assim? Deus, o Espírito divino, habita em nós. Participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela cobiça há no mundo. É um mistério tremendo, que profundidade. Você tem parado para pensar sobre isso? Meditado nessa profundeza, essa profundidade de conhecimento, essa verdade a teu respeito, que Deus, o Espírito, está dentro de você e testifica que você é um filho de Deus, que você foi feito um participante da natureza divina. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Por isso que da Escritura que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, todas as riquezas estão em Cristo Jesus. Tudo está nele. Ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para resgate da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. A glória de Deus está envolvida nisso. E é por isso que ele resgatará. O nome dele está envolvido, o poder dele está envolvido, o caráter dele está envolvido. Tudo isso está envolvido. E é por isso que ele cumprirá a palavra, o penhor, a garantia
Ele virá. Já nos deu a garantia disso, colocando o Espírito Santo dentro de nós. Não duvide. Satanás muitas vezes lança dúvida em nossa mente, em nosso coração. Não duvide, leia a palavra, creia no que está escrito. Não duvide jamais. Aconteça o que acontecer. Montes se abalem. Mares cubram as terras. Não se abale. Não se abale. Fique firme, seguro na palavra de Deus. Então ele continua. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu, o apóstolo Paulo ouviu a respeito. Olha o que ele diz. Pelo que ouvindo eu também a fé, a confiança que entre vocês há no Senhor. E o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vocês nas minhas orações. O apóstolo Paulo, quando ouviu dos Efésios, ouviu falar sobre a confiança deles, que eles tinham no Senhor, a fé que tinham no Senhor, a firmeza da fé deles, ele não cessou de dar graças a Deus, de agradecer a Deus, e o amor que eles tinham uns pelos outros. Irmãos, eu também agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês, porque nesse meio, esse momento que vivemos, como dissemos pela manhã, já são 68 dias mais ou menos, sem a nossa reunião pública, assim mesmo, né? Continuamos perseverando no Senhor, confiando no Senhor. Alguns dias a fé é um pouco menor, outros dias a confiança um pouco maior. E o amor dos irmãos, sempre ouço de irmãos com saudades uns dos outros. O amor, a contribuição, né? Graças a Deus, esses 2 meses e 8 dias aí, a contribuição dos irmãos, a ajuda, alimentos, material de higiene que tem sido distribuídos, amor pelas pessoas que às vezes nem são da igreja, amor pelos irmãos, preocupação uns com os outros, orações uns pelos outros. Ah, meus irmãos, isso alegra o coração, alegrava o coração do apóstolo Paulo, alegra o meu coração. Louvado seja Deus pela vida de vocês, não cesso de dar graças, diz o apóstolo Paulo, pela confiança, pela fé de vocês e o amor uns pelos outros. Louvado seja Deus, mas lembrando que o apóstolo Paulo estava preso. E ele diz, não cesso, não paro. Nenhum momento de dar graças a Deus. Não cesso, diariamente dou graças a Deus por vocês, meu amado. Continue agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus. Agradeça também, dê graças a Deus. Ele estava preso e não cessava de ter um coração grato e de louvar a Deus. É interessante, ele fala que ouviu da confiança e amor, da fé e amor. E depois, mais abaixo, ele vai falar a questão da esperança, que são as 3 coisas, a tríade bendita, né? Digamos assim, uma tríade maravilhosa, fé, esperança e amor, que se repete na Escritura. A confiança no Senhor, a esperança, e vamos falar daqui a pouquinho sobre a esperança, vamos falar agora, e o amor, né? Fé, esperança e amor, e do maior desses, né, o maior de todos eles é o amor. Aqui ele fala disso, que ele ouviu sobre a fé. Então confia, irmão, continue confiando, firme. Não sabemos quanto tempo ainda falta para voltarmos a nos reunir. Não sabemos ainda daqui para frente a questão da pandemia. Não sabemos. Deus sabe, Ele é onisciente. Mas o que importa é não o que vem pela frente, mas como eu enfrento isso. Com a confiança, com fé no Senhor Jesus Cristo, independente do que aconteça, e amando todos os santos, como diz aqui, amando uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. E então, não cesso de dar graças, versículo 16, diz o apóstolo Paulo, graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Preso, agradecendo a Deus. É interessante os caminhos de Deus, irmãos. Caminhos secretos, mistérios de Deus.
Ele estava dando graças a Deus pela fé e esperança. E amor, depois vamos ver a esperança depois, fé e amor dos Efésios. E ele mesmo estando preso. E ainda assim achava motivos para agradecer a Deus, não talvez pela sua condição. Claro que ele era grato a Deus pelo dia, pelo alimento, por estar ali. Gratidão, independente de qualquer coisa, devemos dar graças a Deus. Em tudo dai graças. Mas ele também agradecia pelos outros. Talvez ali em alguns momentos, ele naquela privação daquela cadeia, daquela cela, ainda assim achava motivos de louvor, e já vimos isso, e gratidão a Deus pela fé e o amor que ele via na igreja. Louvado seja Deus. Sempre devemos louvar a Deus. Talvez nós não estejamos numa situação muito boa, mas devemos dar graças a Deus. Em tudo, em todo o tempo, e pelo que tem feito de bom na vida de outros. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E aqui temos mais uma bênção espiritual do crente, que é o acesso. Acesso a Deus. Acesso direto ao Eterno, ao trono da glória do Eterno. Eu e você temos este acesso. É uma bênção espiritual em Cristo Jesus e só nele é que temos acesso. Não fosse o Senhor Jesus Cristo, jamais teríamos acesso ao Pai. Somos filhos, assim como um filho tem acesso ao Pai. Imagine um rei. Não é qualquer pessoa que pode entrar na presença de um rei. As pessoas têm que pedir permissão ao rei, aguardarem serem chamadas para ter acesso ao rei. Um filho, por menor que seja, começou a engatinhar, ele pode, assim escondido, de maneira escondida, quem sabe, sem a mãe perceber, sem a rainha perceber, daqui a pouco vai lá ele engateando e chega no trono e toca nos pés, na perna do pai. Tem todo acesso. O filho tem acesso. Somente os filhos têm acesso direto. A simbologia é essa. Nós temos acesso direto a Deus, o Pai, o Rei, o soberano que governa todo o universo. Não apenas que governe um reino terreno, que governa um país terreno. Não. Que governa uma empresa, uma multinacional. Aquele que governa estrelas, conhece todas elas pelo nome. Conhece cada espaço, cada local desse espaço imenso, esse vasto universo, que mesmo com todo o avanço da ciência não chegamos nem na beirazinha da praia, do mar ali, do universo. Deus conhece os recônditos. Cada centímetro, cada milímetro desse vasto universo é conhecido por Ele. Ele é soberano, o Criador, governador, e nós temos acesso a Ele direto pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tanto diz respeito à salvação, quanto também diz respeito à nossa comunhão e união e oração. Nós só entramos na presença dele, entramos graças a Deus por isso, louvado seja Deus, não por mérito nosso, não por nossa bondade, por sermos membros de igreja, sermos religiosos, carregarmos Bíblia. Não. Muita gente faz isso e não tem acesso. Muita gente carrega a Bíblia e não tem acesso. Muita gente é membro de igreja e não tem acesso. É religioso e não tem acesso. Muitas pessoas são boas, têm um coração bom, entre aspas, humanamente falando, e não têm acesso. Porque estão indo a Deus sem Jesus Cristo, sem o sangue, sem o nome, que é sobre todo o nome,
É através dele somente que qualquer pessoa tem acesso. É o que está escrito no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 10, diz o seguinte, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, igreja, uma carta escrita à igreja, aos hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia aqui na verdade é coragem, não uma ousadia pecaminosa, orgulhosa, mas uma coragem de fé, por confiança em Deus, de que seremos ouvidos, de que não seremos consumidos pela ira de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem para entrar no santuário. O santuário, os sacerdotes é que entravam. Mas é por isso que diz a Escritura que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Reinamos e temos acesso. Somos filhos do rei, sim, temos acesso. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse acesso teve um preço altíssimo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, que purifica os nossos pecados, nos justifica. E assim podemos ir direto à presença de Deus, temos acesso a Deus, porque os nossos pecados foram cobertos pelo sangue do Cordeiro, fomos purificados, santificados, e assim podemos entrar no Santo dos Santos, através do nosso sumo sacerdote, que entrou no Santíssimo Lugar, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, fazendo a purificação dos nossos pecados. E assim podemos chegar pelo sangue, sempre pelo nome dele, sempre por ele, não em nós, não que haja coisa boa em nós, sejamos melhores que ninguém, mérito não é nosso, o mérito é dele, pelos méritos de Cristo. Ele fez de uma vez por todas a propiciação pelos nossos pecados. E assim nós temos acesso para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, não um velho e morto caminho, mas um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, façamos o quê? Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Você tem se achegado? Você tem orado? Paulo fala que mesmo preso, ele não cessava de dar graças a Deus. E lembrando sempre nas orações, ele se regozijava nesse acesso, em poder ter acesso a Deus, em orar a Deus. Ele aproveitava. Você tem aproveitado o acesso? Você tem se achegado com fé, com verdadeiro coração? Cheguemos-nos com verdadeiro coração. O que você diz de uma pessoa que tem um privilégio enorme e despreza? O que dizemos de pessoas que tiveram fortunas? Sua família deixou uma fortuna maravilhosa para ela e ela desperdiçou tudo. Privilégios desprezados. O que dizemos de uma pessoa a quem foi dada a grande oportunidade, um grande privilégio, e ela não aproveitou? O que dizer de nós que temos tal acesso, tal bênção espiritual à oração, acesso ao imortal, eterno, poderoso, glorioso Deus. E não usamos. Você tem usado? Vá. Oração
Vá até Ele. Um coração, olha só como ele diz aqui. Cheguemos com um verdadeiro coração. Um coração verdadeiro, inteiro. Diz ali, inteira certeza de fé. Sim, temos que ter fé, confiança que seremos aceitos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele exista e que é galardoador de que o buscam. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amado, Ele morreu na cruz para nos salvar? Sim, glória a Deus, louvado seja Deus. Tudo sobre nós está garantido. Sim, mas também para nos dar esse acesso ao trono da graça. É um trono, sim, é o trono do Todo-Poderoso, do El Shaddai, mas é o trono da graça. Cheguemos, irmãos, com simplicidade de coração. A oração é isso, é um espírito, um espírito verdadeiro, um espírito manso, humilde. Vai engatinhando, pode ir. Isso alegra o coração de Deus. Assim como alegra o coração do apóstolo ver a fé e o amor entre os santos, assim também alegra muito mais o coração de Deus ver a fé, a confiança de um filho que vem até ele engatinhando. Ah, pastor, mas eu não sei orar direito. Ah, irmão, orar é adorar a Deus em espírito e em verdade, é se aproximar dele com coração humilde. Já viu os pais, as mães ficam doidos por filho falar uma palavrinha, mamãe, papai, né? Mamã, papá. Não é assim? Deus se agrada muito quando Ele vê os seus filhos se prostrando ante a sua presença em humildade, não sabendo muitas vezes nem o que falar, mas abrindo um coração, aproveitando o acesso, indo direto com confiança até o trono, mesmo que seja engatinhando, balbuciando. Pai, Abba, Pai. Vá, aproveite esse acesso. Esse acesso teve um alto preço, foi comprado. Esse caminho foi aberto com sangue. Jesus te ama tanto, nos ama tanto, que não só nos salvou, o que é maravilhoso, mas fomos feitos filhos e temos esse acesso. O sangue foi derramado para que tenhamos acesso. Louve o Pai, louve o Filho, louve o Senhor. Paulo aproveitava bastante esse acesso. Que possamos também, todos nós, não cessar de agradecer, como no versículo 16. Lembrando-me de vós nas minhas orações. E sempre orarmos. Irmãos, na próxima semana, permitindo o Senhor, nós vamos ver os motivos de oração de Paulo. Ele vai dizer no versículo 17, para que não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus, leia, irmão, leia, nesse momento que vivemos, né? Dessas incertezas, dificuldades, leia, irmão, leia o que Paulo pede. Ele estava preso, lembra? Estava preso. Os efésios também estavam sendo atacados por falsas doutrinas, heresias, as perseguições à igreja, tudo isso. E ele pede, quais são os motivos de oração de Paulo? Quais têm sido os seus motivos de oração? Quais têm sido os meus motivos de oração? Leia. Ele pede para que Deus ilumine os olhos do entendimento dos crentes. Ou seja, para que os crentes tenham o pensamento iluminado, enxerguem as coisas de maneira espiritual. Mas leia,
Semana que vem, permitindo o Senhor, vamos continuar aqui. Quais eram os motivos de oração de Paulo, irmão? Eu imploro a você, eu suplico, em nome de Jesus, leia os versículos 17 até o 22. Claro que você pode ler o restante também, mas é o que meditaremos semana que vem, permitindo o nosso Senhor. Mas o que fica para nós hoje, irmãos, é a garantia. O Espírito Santo habita em você? Você é templo do Espírito Santo? Este é o penhor de Deus, a garantia de que tudo a teu respeito, por mais que o diabo venha sussurrar no teu ouvido, querer abalar tua confiança, colocar dúvida, por mais que o mundo todo, os acontecimentos, os fatos, lembre-se, Deus, o Espírito, está dentro de mim. Deus me salvou. O Pai me salvou, enviou o seu Filho à cruz do Calvário por mim e enviou o Espírito Santo, o qual habita em mim. Deus, o Espírito de Deus, está dentro de mim. E esse é o penhor. Deus penhorou, empenhou a sua palavra, penhorou o seu Espírito como garantia de que todo o restante da minha vida, da minha vivência nesse mundo, da minha vivência na eternidade, a minha herança, de que tudo isso é certo, é certeza. E nisso eu espero. Não uma esperança duvidosa do sim ou não, talvez, quem sabe. Mas eu espero com certeza, porque em mim habita Deus, o Espírito. E aproveite, irmão. Se você não tem esse testemunho, se você não... Peça ao Senhor, Senhor, fala ao meu coração, testifica com o meu espírito que eu sou teu filho. E tenha sempre, use e abuse do acesso. Paulo usava e abusava do acesso a Deus. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém.